Graça e paz à amada igreja. Vamos estar se louvando ao nosso Deus. Vamos estar cantando Eu Te Agradeço, Deus. Que este momento é de agradecimento, né? Mesmo pelas tribulações e o momento que estamos vivendo, nós temos que agradecer ao nosso Deus e fazer a cada dia aquilo que Ele deseja que façamos. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Jesus. Não sou do mundo, Continuando, Hosana. O Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer.
alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar, te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Amém. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E após esses louvores abençoados, nós queremos convidar você a continuar conosco, adorando ao Senhor através da ministração da palavra. Que você possa se sentir edificado e permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração de tal maneira que haja transformação e você receba refrigério na sua alma. Convido a você a abrir a primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 58. Diz a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão pelo privilégio de podermos te cultuar
e podermos louvar e engrandecer o Teu santo nome, pela oportunidade que temos de ler e ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e nós queremos Te pedir que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aos nossos corações, e que possamos, Senhor, ser cheios da Tua presença, que possamos compreender a Tua palavra de tal maneira que possamos dar uma resposta, Senhor, à Tua voz, ao Teu chamado. É com perdão dos nossos pecados que nós Te pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós paramos para meditar na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, especificamente nesse capítulo, nós vamos aprender que no apóstolo Paulo havia preocupação de que os irmãos continuassem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. E isso porque certamente algumas coisas estavam abalando a fé dos nossos irmãos, abalando a esperança. E o apóstolo Paulo, preocupado, vos escreve num contexto onde os gregos estavam ensinando aos irmãos, à igreja, acerca da imortalidade da alma, mas que não existia a ressurreição de Cristo. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, ele faz uma defesa incontestável da ressurreição de Jesus Cristo, e nós podemos ver isso a partir do versículo 12, quando ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Presta atenção que o apóstolo Paulo, ele está dizendo: se Cristo de fato não ressuscitou, tudo aquilo que nós fazemos em prol ao reino de Deus, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa fé, a nossa vida de santidade, tudo isso e as demais coisas é em vão. Mas o apóstolo Paulo continua: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias do que dormem. Paulo afirma com toda a confiança e com toda a fé, dizendo aos irmãos que Cristo ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou, os nossos irmãos precisam permanecer firmes, constantes e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Mas Paulo não fala apenas que Cristo ressuscitou, mas ele fala também da nossa ressurreição. Os mortos também ressuscitam. Porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Isso significa, meus queridos, que todos serão ressuscitados. Agora, nessa ressurreição haverá uma diferença. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna, e outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos
aprender que não era só apenas os coríntios que estavam perdendo a fé, que estavam se tornando inconstantes, que estavam perdendo a esperança na ressurreição de Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Preste atenção, nós podemos perceber que no coração de alguns irmãos não havia mais a esperança da ressurreição dos mortos. Alguns irmãos estavam perdendo os seus entes queridos e eles estavam se entristecendo, em vez de depositar a sua confiança naquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E para aqueles que não têm esperança, a única saída que eles têm para mim, para você, a nos aconselhar é dizer: olha, viva a sua vida segundo a sua vontade, faça o que você quiser, porque um dia a vida vai acabar. Quando nós perguntamos às pessoas que ainda não assumiram um compromisso real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acerca do que acontece após a morte, muitos com certeza respondem: olha, depois da morte a vida acaba. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina, não é assim que o apóstolo Paulo tem orientado os irmãos. Ele tem afirmado em Coríntios capítulo 15 que Cristo de fato ressuscitou, e ele começa no capítulo 15, logo no início, dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se revestirdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Presta atenção que o apóstolo Paulo, ele afirma, segundo as Escrituras, que Cristo ressuscitou, como também aos filipenses, aos irmãos que estavam sem nenhuma esperança da ressurreição, ele diz: meus irmãos, não se entristeça como aqueles que não têm esperança, porque quem não tem esperança após a morte, simplesmente a vida acabou. E ele continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Presta atenção que na ressurreição, eu e você, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, teremos a oportunidade de revermos os nossos entes queridos, aqueles que partiram para a glória, aqueles que partiram para o seio de Abraão, aqueles que partiram para a eternidade na presença de Deus, aqueles que foram salvos porque confiaram através da fé as suas vidas à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter a oportunidade de dizer a cada um daqueles que nós nos encontrarmos, e dizer que valeu a pena nós termos depositado toda a nossa confiança naquele que morreu pelos nossos pecados,
que levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Nós vamos dizer que valeu a pena. Nós temos renunciado a nossa vida, a este mundo, para viver na eternidade. Nós vamos dizer que valeu a pena dizer não ao pecado, que valeu a pena perdoar, que valeu a pena suportar uns aos outros, que valeu a pena amar uns aos outros quando nosso sentimento não era de amor, mas de obediência ao Pai. Nós exercitamos esse amor. Teremos esse prazer de dizer aos nossos irmãos que valeu a pena, valeu a pena. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá a ressurreição. Creia você ou não, haverá a ressurreição, e a palavra de hoje está para desafiar a você a crer em Jesus Cristo, para que nesse dia a sua ressurreição não seja para a condenação, mas que a sua ressurreição seja para a vida eterna. Como será essa ressurreição? Como é que nós vamos receber um novo corpo? Na carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35, vai dizer: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E como que corpo virão? O verso 50 responde, diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 15, exortando os irmãos: portanto, meus irmãos, porque Cristo ressuscitou, porque vocês não venham permitir que a fé de vocês venham ser abalada, vocês continuem firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Firmes, não se deixem abater pelas circunstâncias. Não se deixem abater pelas doenças, não se deixem abater pelo desespero, não se deixem abater pela falta, pela necessidade, não se deixe abater pela fraqueza, pela derrota. Seja firme. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Salmo 133 nos ensina: jamais serão abalados. Então Paulo diz: meus queridos, a ressurreição de Cristo traz firmeza à nossa vida cristã. Por isso sejam firmes e constantes. Não só firme, constante. Não deixe, não permita que nada venha tirar o foco
do reino de Deus, que venha tirar os seus olhos do nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não permita que as adversidades da vida façam com que você venha desistir, caminhar a passos lentos, se desviar, mas que você possa ter uma vida constante mediante a fé nessa ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele termina dizendo: sede firmes e constantes, mas não só constantes, mas abundantes na obra do Senhor. Você precisa estar sempre crescendo. Você precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz: antes de tudo, antes de vocês colocarem em prática aquilo que eu estou ensinando a vocês, cresçam na graça. Há muita coisa ainda para que vocês venham a crescer, conhecer. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cresça numa vida de oração. Você está orando pouco, ore mais. Cresça na sua vida devocional, cresça na leitura da palavra. Quanto tempo você está investindo na sua vida espiritual, lendo a palavra de Deus? Você tem permitido Deus falar ao seu coração através da sua palavra? Talvez a falta de firmeza, a falta de constância, a falta de abundância na sua vida espiritual é justamente porque você está deixando ser abalado pelo momento que você está vivendo. O Senhor quer que cresçamos em tudo e venhamos crescer no serviço. Cada dia mais nos envolvermos na obra do Senhor. Cada dia mais dedicarmos os dons espirituais que o Senhor nos concedeu para a edificação da sua igreja. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito com os dons espirituais que o Senhor tem dado a vocês? Você está tendo uma vida constante na casa do Senhor? Você tem permitido que o Espírito Santo de Deus tenha trabalhado na sua vida? Você tem permitido estar na casa do Senhor nos tempos difíceis? O apóstolo Paulo nessa noite está te desafiando. Meu querido irmão, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Tem uma obra para ser feita. E você foi chamado para essa obra. Você foi chamado para abençoar a vida do seu próximo. Você foi chamado para anunciar esse evangelho. Você foi chamado para dar testemunho. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, apesar de você estar vivendo tempos difíceis. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida nesta hora. Talvez esse momento seja um momento em que não haja firmeza da sua fé, que não há constância, que não há abundância na obra do Senhor. Quero dizer a você, meu querido, que Jesus nessa noite, Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer que você nesta noite tenha certeza que apesar das adversidades que você tem enfrentado ou está enfrentando, você continuando firme, constante, sempre abundante, o seu trabalho, a vossa obra não é vão no Senhor. Não é vão, porque haverá um dia em que todos nós estaremos reunidos na presença do Senhor para exaltar o seu santo nome e dizer: valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena
confiar a minha vida ao Senhor. Esses irmãos estavam precisando dessa palavra do apóstolo Paulo, e quem sabe você está precisando. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos orar por você. E se você é essa pessoa que está precisando firmar a sua fé, está longe dos caminhos do Senhor, se você é essa pessoa que está inconstante na obra do Senhor, se você é essa pessoa que não tem tido uma vida abundante na obra do Senhor, o Senhor está te convidando para retornar à casa do Pai, a tomar uma decisão, depositar a sua fé com toda a convicção na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, independente das circunstâncias. E você poderá escrever aí, deixar o seu recado, deixar a sua decisão, deixar o seu nome para que possamos orar por você. Nós vamos orar nesse momento e após a oração nós vamos ouvir um louvor para o nosso grandioso Deus. E após nós daremos alguns avisos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento onde temos a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Nós queremos te pedir que o Senhor possa estar falando a cada coração, mas principalmente aqueles corações que estão, esses corações que estão abalados, esses corações que estão inconstantes, esses corações que estão precisando de uma vida abundante. Nós queremos te pedir que Teu Espírito Santo, Deus, faça uma transformação de tal maneira que o Teu filho, a Tua filha possa hoje sentir refrigério na alma, possa, ó Deus, dormir uma noite de paz, uma paz que excede todo o entendimento. E aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que eles possam, Senhor, também tomar a sua decisão, porque um dia eles vão partir para a glória, um dia eles vão comparecer diante do Senhor. E nós queremos, meu Pai, que a sua ressurreição seja a ressurreição para a vida eterna e não para a condenação eterna. Tudo isso nós queremos te pedir e agradecer no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. No centro do Teu querer, que toda a vida
os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas olhe um dia, no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, Senhor. Assim, meus queridos irmãos, estamos concluindo o nosso culto, mas ele vai estar se estendendo durante toda a semana. Queremos dizer aos irmãos que quarta-feira à noite estaremos tendo um culto também online e convidamos a você a estar conosco. Queria que você curvasse a cabeça e nós vamos dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o teu amor continue sendo derramado em nossos corações e a graça do Senhor Jesus Cristo continue sendo abundante em nossas vidas e o consolo e a comunhão do teu Espírito nos acompanhe em toda a face da terra. Em nome de Jesus, amém.